Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da R-Geek, Cairo aqui, e hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo 1139 de One Piece. Ah, vai ser uma análise do capítulo? Não. Por quê? Porque o capítulo 1139, ele é o tipo capítulo chato para um caralho. Ah, mas porque tu tá dizendo isso? Aparece o Scopper Gaban e tipo, porra, apareceu ele, é isso. Tipo, o capítulo não tem nada de interessante a não ser isso. A não ser umas 2 ou 3 falas, mas de resto, tipo, ele não é importante. E pronto, acabou o vídeo. Não, claro que eu não vim aqui para falar somente disso, porque assim, o capítulo, pessoal, ele se resume em mais um membro da tripulação do Rei dos Piratas aparecendo para os Chapéus de Palha, tal qual como foi o Crocus lá no Cabos Gêmeos, como foi o Rayleigh lá em Shabold e agora o Scopper Gaban aparecendo em Elba. 3 coisas me chamam a atenção nesse capítulo, tanto é que esse vídeo vai ser resumido nessas 3 coisas. A primeira delas é que o Scopper Gaban, ele está em Elbaf há alguns anos, tá certo? Ele é casado com a gigante Ripley e aquele moleque encrenqueiro gigante, ele é filho do Gaban. Antes de mais nada, vale ressaltar uma pequena coisinha. É dito novamente pelo Scopper Gaban que o Shanks derrotou o Loki, porque o Loki meio que aprontava, ele foi o responsável por matar o Rei Herald e ele fazia muitas coisas de errado em Elbaf, certo? Ok. O Scopper Gaban, ele estava lá há um bom tempo, praticamente desde que o Roger desfez os piratas, Roger no caso. E isso é muito importante pra gente porque o Loki aprontava e o Scopper Gaban não se metia naquela situação. Foi preciso o Shanks vir para resolver tudo. O que me dá a entender que o Loki é mais forte do que ele. Aí vai vir gente dizendo, não, porque alguém tinha que resolver, ele não podia se meter. Não. Ele simplesmente, na minha visão, ele não tinha poder suficiente para derrotar o Loki. Tanto é que teve que vir o Shanks para isso. E se ele metesse mas ele queria uma nova geração, eles não queriam se intrometer, beleza. O Shanks também era tripulante do Roger. Se fosse assim dessa forma, ele devia ter dito pro Shanks, olha, não se mete, deixa isso acontecer, não sei o que, isso, aquilo. A verdade é essa. Então, assim, a gente vai esperar que o Loki seja muito, muito forte. Porque pro Shanks ter que parar ele, significa que ele é bem forte. Aí vai vir uns retardados dizer, olha, mas o Shanks parou o Kid, então significa que o Shanks e o Kid é do nível do Shanks? Eu tenho um probleminha. Não, ele parou o Kid porque o Kid simplesmente ia fazer um grande estrago, ia matar muita gente, e ele viu que a solução era ele mesmo dar um fim ao Kid. Se o Kid não fizesse todo aquele estrago, era só ele deixar novamente a mesma coisa que aconteceu, deixar do Ben Beckman ir lá, resolver o problema e derrotar o Kid, já que foi o Ben Beckman que arrancou o braço do Kid. A segunda coisa importante dentro desse capítulo, na minha visão, é o Luffy vai soltar o Loki. E o Loki, na minha visão, ele tá sendo uma pessoa bem injustiçada. No vídeo anterior que eu gravei, eu falei, o Loki tá apanhando de graça, o Loki tá apanhando sem merecer. E talvez ele tenha alguma certa utilidade. Dificilmente eu acredito que o Loki fez o que ele fez por maldade. Eu acho que alguma coisa aconteceu para que ele fizesse isso. Eu vejo na minha visão que a Big Mom, um tempo atrás, queria alguém da raça dos gigantes na família dela e meio que estava prometendo a filha dela para o Loki. E toda essa brincadeirinha, todo esse lance, eu vejo uma visão de que o Shamrock, ele fala que ele quer pôr os gigantes sob controle dele, ele quer o exército dos gigantes. E se o Rei Herald queria entregar os gigantes para o governo mundial, se o Rei Herald queria entregar os gigantes para qualquer outro, queria que os gigantes trabalhassem para Big Mom, e o Loki foi contra. Dá a entender, porque assim, a história, pessoal, ela é contada pelas pessoas que vencem. Os derrotados, eles não têm direito de contar sobre a história. Quem reescreve, quem conta a história é quem sobrevive a ela. Os vencedores são sempre aqueles que contaram a história por meio da sua versão.
E eu acho que foi isso que aconteceu com o Loki. Ele meio que se revoltou, ele não acreditava naquilo, ele não queria que aquilo acontecesse e talvez ele tenha sido mal compreendido. Pelo menos essa é a minha visão dessa situação. E o último ponto desse vídeo é que o Scopergaban, ele meio que vai testar o Luffy, até porque é ele o guardião das chaves que libertam o Loki. E sim, o Luffy quer ver o Loki, ele quer saber onde é que tá o Shanks, que ele quer saber se foi o Shanks que atacou todo mundo, porque o Shamrock é a cara do Shanks, a gente tá cansado de ver que ele é o irmão gêmeo do Shanks. E uma batalha vai se iniciar, provavelmente vai ser uma batalha voltada em Haki. O Luffy vai ativar o Risadinha? Talvez ele ative o Risadinha, mas muito provavelmente ele vai ativar o Risadinha. E da mesma forma que o Ray, o Scopergaban já tá velho. Sim, ele tá bastante velho, ele não tá do mesmo jeito, vai vir um fanboy dizendo, mas tem que respeitar porque ele é da antiga geração, isso aquilo não existe. A velhice chega pra todo mundo, o Garp é um exemplo disso, Barba Branca é um exemplo disso. E bem pessoal, o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem o que vocês acharam desse capítulo. Valeu, falou e até a próxima.